Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Justiça em Foco. Hoje nós recebemos a doutora Daniele Lisboa Martins, advogada reconhecida por sua sólida atuação no direito imobiliário, corretora licenciada nos Estados Unidos e homenageada com o Prêmio Nacional Justiça em Foco 2025 na categoria Direito Imobiliário. Sua trajetória profissional reúne excelência técnica, visão internacional e relevante contribuição ao mercado jurídico e imobiliário, especialmente em operações complexas, proteção patrimonial, contratos e transações envolvendo Brasil e Estados Unidos. Doutora Daniele, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio em Brasília. O prazer é todo meu. Eu gostaria de agradecer toda a equipe, o Ronaldo, vocês, por me convidarem para esse podcast. Maravilha, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Queria que você falasse para a gente um pouquinho mais sobre qual que é a sua análise, sobre o mercado no Brasil, especialmente, diante do aumento, dessa busca por segurança patrimonial. Sim, o mercado no Brasil, em algumas cidades, está aquecido, A gente tem a cidade de Goiânia, até mesmo Brasília, A gente está vendo um movimento muito bom, São Paulo, Camboriú. Outras cidades já não estão tanto, mas o mercado imobiliário ele é cíclico, Então, graças a Deus, o Brasil está bem. O que a gente tem visto é as pessoas buscando uma diversificação no seu investimento patrimonial. Então, as pessoas hoje não vamos colocar todas as galinhas dos ovos na mesma cesta. Vamos diversificar com as duas cestas. E então a gente está vendo um movimento muito grande, uma quantidade muito grande de brasileiros comprando na Flórida, justamente para investimento, como diversificação do seu investimento. E quando ele compra esse produto na Flórida, ele já faz sua proteção patrimonial, sua antecipação da legítima. Então vamos colocar, a gente cria duas oportunidades. A diversificação do patrimônio e sua proteção patrimonial com antecipação da legítima. Perfeito. Você citou essa questão da Flórida, também. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, detalhasse por que a Flórida tem sido escolhida como destino para esse investimento, para essa busca, tanto para residências quanto também por empresas, Por que a Flórida tem chamado tanta atenção, principalmente os brasileiros têm investido tanto lá? Conta esse segredo pra gente. Então, a Flórida é muito parecido com o Brasil, A gente tem as praias caribenhas, que são praias lindíssimas. Você tá na porta de entrada para a América Latina, Então, para o brasileiro, ele fica muito confortável, porque ele pode falar o português, ele pode falar o espanhol. A língua é muito importante para o brasileiro, mas também a gente tem um movimento interno que foi criado dentro dos Estados Unidos, onde a Flórida, durante alguns anos, mudou sua legislação. Então, hoje a Flórida, você não paga imposto de renda estadual, você tem proteção patrimonial, o imposto de renda sobre a empresa é muito mais baixo. O imposto para a herança é muito baixo, algumas vezes não se pagando imposto sobre herança. Houve muitos incentivos às grandes empresas americanas. Então, hoje você vê que muitas empresas americanas estão se mudando para a Flórida, principalmente para Miami. Você vê que os multimilionários, os bilionários que a gente tem dos Estados Unidos, criaram sua residência em Miami. Então, por benefícios fiscais, proteção patrimonial, segurança. Hoje você tem a segurança jurídica, mas também com a segurança, que é uma cidade segura. Eu moro dentro do distrito financeiro e a gente não vê nenhum assalto. Então, eu esqueço minha bolsa, meu celular na mesa. Então, isso também é muito importante. Eu queria que você falasse, assim, como especialista também em operações complexas, Essa questão, assim, Brasil, Estados Unidos, fala um pouquinho pra gente como que a pessoa, o investidor, quais são os pontos, quais são as características que o investidor tem que observar na hora de fazer uma transação como essa, Comprar um imóvel em outro país. Qual que é a sua dica em relação à questão de segurança para esse investidor? Bem, eu treino muito corretores, Então, o ponto principal é você ser assessorado pela pessoa certa.
Vamos colocar um exemplo, eu tenho um ecossistema, então dentro desse ecossistema eu tenho o melhor contador, eu tenho um contador que entende o sistema jurídico do Brasil, como também dos Estados Unidos. Por que isso é importante? Porque você tem que saber como você vai lidar com o seu, qual que é a sua questão financeira aqui, qual que é a sua questão financeira, quanto você quer levar, para que a gente faça um estudo, para que você pague menos imposto. Nós temos também escritório que faz a imigração, isso também é muito importante, que muitas pessoas estão com o intuito de ou ir morar, ou de estudar, ou levar a sua empresa para os Estados Unidos. Agora eu estou trabalhando com 2 empresas muito boas que estão sendo levadas para os Estados Unidos, empresas grandes aqui que estão abrindo filial, outras estão se mudando. A questão também do corretor saber diagnosticar a área. Porque hoje, dentro da Flórida, você tem áreas que você está tendo uma valorização muito grande. Então, você como investidor, você vai ter um ganho de capital muito grande, principalmente comprando na planta, onde você pode dar 30%, ou 40% ou 50% só do imóvel, financiar o resto. Então, quando você fala em valorização, você está falando em valorização não de que você deu 100%, você deu apenas 30%, ou 40%, ou 50% e valorizou um valor gigante sobre o valor. Então você tem que saber reconhecer qual que é o bom empreendimento, qual que é a área que está acontecendo, né? E ao mesmo tempo nós temos financiamento na casa, então nós temos empresas que buscam o melhor banco para financiar para o estrangeiro. Então a assessoria, eu vou falar que é o ponto fundamental, trabalhar com quem sabe trabalhar com o estrangeiro, não só porque fala a língua, mas que tem esse ecossistema em place, né, no local, para que possa ajudar o seu cliente. E a gente sabe que todas essas transações, né, essas negociações também, o encaminhamento, igual você falou, é muito importante ter pessoa especializada, credenciada. Qual que seria, vamos dizer assim, nesses contratos, né? Qual que seria o erro fatal de um contrato para falar assim, não faça isso se estiver te oferecendo algo muito, assim, uma vantagem? Qual que seria a sua dica em relação aos contratos, para ter muita atenção com os contratos? Primeiro, lê o contrato. Aparece muita gente, tanto clientes ou corretores, que tem um erro, porque o corretor às vezes está trabalhando muito em vender e não lê o contrato. Então, primeiramente, o corretor, quanto o comprador tem que ler o contrato. Você vai falar assim, o contrato é em inglês, o comprador não sabe falar inglês. Então, contrata um advogado, ou trabalha com alguém que nem eu tenho um ecossistema que a gente vai ler, que a gente vai explicar para ele exatamente o que ele está fechando. O contrato do construtor é um contrato que ele já está pronto, então você não vai modificar muita coisa. Até de revenda também é um contrato que é feito pelo MLS, você não vai modificar muita coisa. Então, saber o que você está fechando, entendeu? Saber o que você pode negociar, o que você não pode negociar. Quais que são as cláusulas que vão te trazer proteção e quais são as cláusulas que não vão te proteger. Então, de novo, trabalhar com quem sabe o que está fazendo. Com certeza. Ter a experiência aliada com a certeza de que está no caminho certo é a melhor coisa, né, doutora? Eu queria que você falasse da sua experiência internacional, como que isso colabora, né, para facilitar os laços, né, entre os interessados, os investidores, no caso brasileiros também, que estão investindo lá, por exemplo, em Miami, né, nesse mercado internacional. Como que isso facilita a sua experiência, a questão da sua fluência nas 2 línguas também? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu até estou lançando uma consultoria, porque hoje existe um movimento muito grande, né, de brasileiro indo para lá. Então, o maior problema que eu vejo é você ler o cliente. Uma coisa é aquele que só quer investir, que a gente trabalha, obviamente. Outras são pessoas que têm empresas que precisam de uma consultoria integral para saber qual a melhor forma, o que ela vai fazer com o dinheiro dela aqui ou não. Então, assim, eu acho que identificar o cliente. Porque as pessoas têm a noção de falar assim, eu tenho esse produto para você. Até o cliente às vezes fala, me manda o produto, mas não. Qual que é o melhor produto para você? Sim. Não é só o produto? Ou então, qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é se mudar daqui a 5 anos, 10 anos? Ou é só investir? Ou é você realmente, você tem um plano que seus filhos queiram fazer faculdades lá? Ou não?
ou a sua empresa vai abrir uma filial lá, ou a sua empresa vai fechar aqui, vai ser transferida para lá. Qual que é o seu objetivo? Então, assim, eu costumo falar o seguinte, que é importante ter uns 40 minutos, 1 hora, e despir do meu ego, despir de tudo que eu tenho conhecimento lá e ouvir o cliente. E aí, dentro do que eu ouço do cliente, eu diagnosticar qual que é a melhor necessidade. Até uma coisa que foi bem engraçada, eu tinha uma cliente que falava assim, eu quero comprar uma propriedade na frente do mar. E eu a vi branquinha e tudo mais, eu falei, mas você gosta do mar? Não, eu tenho alergia. Olha. Você anda na areia? Não. Mas por que você compra mar? Não, porque eu acho que é Miami. O que você gosta? É uma pessoa que gostava da moda, que tinha uma empresa de moda, e eu gosto de caminhar para ir para os restaurantes, eu gosto de fazer isso. Posso ter a liberdade de te mostrar uma outra área? Que era uma área pertinho do Design District, que estão as melhores marcas, né? A LVMH, desde Gucci, Louis Vuitton, Hermès, as melhores marcas de vinhos, de roupas, de vestimentos. Então, posso te mostrar essa área que você pode fazer tudo caminhando, você pode ir para lá, você fazer os seus cursos, inclusive fazer uma universidade da moda ali pertinho. Então, assim, você tem que ouvir o cliente e realmente ela acabou mudando de para frente para a praia, para essa área e ficou apaixonada porque ela fazia as coisas a pé, ia para o restaurante a pé, convivia com a moda ali, foi fazer um curso de moda numa universidade ali pertinho. Então, você tem que ouvir o cliente. E, além disso, ela era do agro, então a gente teve que fazer toda uma proteção patrimonial, como enviar o dinheiro, como abrir uma empresa lá, colocar o imóvel dentro dessa empresa, fazer antecipação da legítima, né, dos donos dessa empresa. Então, assim, foi um trabalho bem legal. Mas, primeiramente, eu tive que não ouvi-la a princípio, que foi eu quero um imóvel na frente do mar, mas perguntar o porquê. O que você gosta, qual que é o objetivo, né? Para poder fazer uma estrutura que era o que ela realmente queria, o que ela necessitava. Ao invés de, porque eu tive um amigo que comprou lá na frente do mar, eu acho que era legal. Acho que trabalhar essa questão da parte da, né, corretora, tudo, essa parte imobiliária, ela mexe não só com sonhos, né, mas também com descanso, com o prazer que essa pessoa vai ter em habitar aquele local, né? Então tem que ter esse olhar clínico, né? Sim, e você está trabalhando com gerações. Uma boa ida para lá, você vai ter gerações que vão se mudar para lá. Aí a pessoa já vai ter filhos lá, vão levar crianças pequenas, vão fazer faculdade. Então é uma responsabilidade muito grande. Não é apenas a compra de um imóvel, não é apenas uma estrutura. Você trabalha com gerações, até mesmo a gente tem que reconhecer a imigração, conversar com eles, se eles vão através do EB5, que hoje você compra o seu green card, a sua cidadania através do EB5, ou se eles vão com L1, com E2, E1. Então, é importante também estar falando com as pessoas para irem de forma correta, trabalhar com empresas corretas, porque é uma mudança não só de sonhos, mas é uma mudança de estrutura, de gerações. E um trabalho bem feito vai mudar gerações. Com certeza. Doutora Daniela, eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente, trazendo aqui para o Justiça em Foco, né, que ano passado nós tivemos o Prêmio Nacional, né, que reconheceu profissionais de diversos setores, e a senhora foi reconhecida na categoria de Direito Imobiliário, né? O que representou aquele momento, receber esse prêmio? Como foi isso para a senhora? Para mim foi uma honra, né? Eu até trouxe a minha família, meu pai mora em Brodowski, minha irmã em Ribeirão. Então nós viemos para Brasília para prestigiar esse evento. Foi muito importante. Outros premiados também eram pessoas que eu conhecia, que eu estimo muito, que estavam lá. Meus amigos de Brasília participaram desse evento. Estavam os presidentes do Cresce de São Paulo, Tocantins, de outros estados, que também para mim foi muito legal. Conversei com outras pessoas que estamos progredindo negócios. Então, para mim foi um marco. Espero também beneficiar com os outros eventos, trazer outros convidados para que possam ser homenageados, né? Então, para mim foi bem especial. Eu acho que provavelmente foi o último evento que meu pai participou em vida,
né? Porque ele está de idade comigo, presenciando. Então, para mim foi uma delícia, foi maravilhoso, foi encantador, foi o ápice. Olha só, que maravilha também, né? A nossa equipe também agradece a oportunidade de poder partilhar e participar desse momento com você também e sua família. Doutora Daniela, eu queria agradecer a sua participação junto aqui à nossa equipe do podcast Justiça em Foco. Queria deixar o espaço aberto também para caso você queira fazer alguma recomendação também para o pessoal que vai assistir a essa entrevista. E dizer que você é muito bem-vinda aqui para retornar e a gente continuar batendo mais um papo aqui com a gente. Então, a minha recomendação é o que eu vejo muito, né? Eu represento diretamente vários consultores, né? Inclusive eu trouxe produtos diferenciados para cá, com listas diferenciadas, pré-lançamento, que nem foi lançado lá e que está sendo lançado aqui, através dos meus clientes, que a gente está fazendo um trabalho diferencial. Mas a dica é, busque alguém qualificado, porque esse movimento está existindo e é muito importante estar trabalhando com pessoas corretas, sérias, que possam realmente trabalhar com a sua necessidade. E não deixe de fazer por medo, porque o medo é o pior inimigo. Na verdade, é um trabalho muito bonito de se fazer. Você vai estar diversificando o seu capital. Você vai estar lá na frente, sim, você vai gastar em dólar, mas lá na frente você vai ter retorno em dólar. E a diversificação do seu patrimônio, isso é muito importante. Isso vai garantir um futuro para os seus filhos melhores, para os seus netos melhores. Então, eu acho que é uma oportunidade. Eu tenho certeza, é uma oportunidade. Tenha coragem, vai, invista, que é o momento. Certinho. Muito obrigada, doutora Daniela, mais uma vez por sua presença aqui, tá bom? Obrigada a você. Aqui do Fato ao Debate, da análise à notícia, esse aqui é o podcast Justiça em Foco e a gente vai encerrar essa entrevista agora, mas até o próximo episódio.